O Revista Brasil TVT conversa agora com Gisele Cittadino, que é professora coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da PUC do Rio e integrante da BJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Boa noite, professora Gisele Cittadino. Prazer falar com a senhora mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite aos nossos telespectadores e ouvintes. Uma alegria enorme estar aqui de volta. Sempre um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso, professora. E eu já quero começando repercutindo com a senhora esta reportagem, denúncia do Jornal Estado de São Paulo durante esta semana, que traz aí essas declarações e uma possível intimidação do ministro da Defesa. Professora, ultimamente, nos últimos meses, vários depoimentos de governistas, gente do governo Bolsonaro, que diz respeito diretamente a ameaças ao Estado democrático de direito. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente aí, repercutindo essa declaração do ministro da Defesa, general Braga Neto, e também as ameaças constantes do atual governo ao Estado democrático de direito. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que esse governo, ele está e é um governo tão desmoralizado, mas tão desmoralizado, que nem mesmo as ameaças à democracia no Brasil devem ser motivo de grande preocupação para nós, né? Quer dizer, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o Estado de São Paulo dificilmente faria uma reportagem daquela se não tivesse uma certa segurança de que a ameaça efetivamente existiu. Então, o que a gente sabe, pelo menos das discussões nos bastidores, é que a ameaça existiu, é que o interlocutor que levou a ameaça pelo menos eu li isso, o interlocutor que teria levado a ameaça ao deputado Arthur Lira teria sido o próximo chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, e também eu vi que o Arthur Lira disse ao Ciro Nogueira que telefonaria para Bolsonaro e que diria claramente a Bolsonaro que não contasse com ele, Arthur Lira, para qualquer tipo de ataque à democracia no Brasil ou um ataque ao parlamento no Brasil. Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto, né? É claro que é um fato grave, né? Qualquer ameaça num país como o nosso, com a tradição autoritária que ele tem, a ameaça de um general, ainda que não tenha sido ameaçando no sentido de que as eleições não vão ocorrer, não pode ser visto como um fato corriqueiro. Agora, o governo Bolsonaro tem transformado essas ameaças em fatos corriqueiros. Então, a impressão que eu tenho, né, é que cão que ladra, né, vale o ditado, cão que ladra não morre. Né? Eles já ameaçaram. Pelo menos essa eu andei contando, eu acho que é a quinta vez que houve uma ameaça de golpe ao país. Né? E esse golpe não vem. Então, dá vontade de dizer, deem logo o golpe de uma vez, e a gente já está cansado de tanta ameaça. Então, eu acho que isso é mais uma ameaça que, como qualquer coisa que vem do governo Bolsonaro, não se sustenta, não tem consistência. Enfim, é uma fala desmoralizada. Professora, embora com as suas críticas bastante contundentes nessa primeira resposta, eu quero lembrar que recentemente houve uma nota conjunta das Forças Armadas ameaçando então o presidente da CPI da Covid, a CPI da pandemia, o senador Omar Aziz. É possível a gente fazer uma relação de retórica entre essa nota anterior e essa reportagem do Estadão, na sua avaliação? Olha, se a gente for mais para trás, a gente vai conseguir agregar a essas duas manifestações outras manifestações de militares. O próprio Vilas Boas, quando manda aquele recado para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, há várias manifestações de militares desde que o governo Bolsonaro assumiu. É bem verdade também que essas ameaças, elas andam se superpondo mais rapidamente umas às outras, porque o cenário eleitoral para Bolsonaro em 2022 é um cenário terrível. Ele mesmo, semana passada, chegou a dizer que eu também nem sei se vou participar da eleição no ano que vem. Ele colocou essa dúvida pela primeira vez desde que assumiu a presidência da República. Então, eu acho que há, sim,
uma tentativa de ameaça às instituições, ameaça à democracia, ameaça ao Estado de Direito, sem dúvida, porque são fatos concretos. Né? A manifestação dos comandantes militares é uma manifestação concreta, ela existiu. Agora, no entanto, imaginar que os militares, eu tenho insistido muito nisso, né? Essas manifestações partem dos militares que estão ao lado do Bolsonaro, que estão participando do governo Bolsonaro. Quando essas manifestações deixarem de aparecer na boca dos militares que apoiam Bolsonaro e seu governo e começarem a aparecer na boca de outros militares da ativa, padrão de nível superior, generais, coronéis, generais, aí sim eu acho que a gente vai precisar se preocupar certamente muito mais com isso do que agora. Agora me parece ser apenas generais ou militares que, estando no governo Bolsonaro e percebendo no ano que vem, eles tentam, em alguma medida, criar algum tipo de espuma, né, a partir da qual Bolsonaro possa surfar um pouco, aparecer na mídia, aparecer para os seus eleitores, né, os bolsonaristas de raiz, né, aparecer como alguém que é muito duro, que é muito violento, mas eu realmente não me assusto com esse tipo de manifestação por enquanto. Não se a gente considera todo o cenário em torno. Desemprego, inflação, baixa popularidade. Quer dizer, como é que você vai dar um golpe militar para sustentar Bolsonaro no poder? Isso não me parece razoável, não. Professora Gisele, vamos falar um pouco agora da indicação do presidente Jair Bolsonaro à próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. A indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, né? A vaga deixada aí pelo decano no STF. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente por que repercutiu tão mal, digamos mal, mas complicado, de entidades rejeitando essa indicação do advogado-geral da União a esta vaga no STF. Eu acho que a gente tem chaves de interpretação diferentes, né? As razões pelas quais André Mendonça foi tão mal recebido, o nome de André Mendonça foi tão mal recebido, digamos assim, no seio da sociedade brasileira, especialmente na área política e na área jurídica, esse mal-estar ele pode ser explicado por razões diferentes. Eu diria que, do ponto de vista das pessoas que são anti-Bolsonaro, enfim, da oposição brasileira, tanto a oposição política quanto a oposição jurídica, eu acho que a dificuldade em lidar com o Bolsonaro, de lidar com a indicação do André Mendonça pelo Bolsonaro, ela pode ser explicada de várias formas diferentes. A gente precisa lembrar que André Mendonça defendeu a abertura dos templos religiosos durante a pandemia. A gente precisa lembrar que André Mendonça foi ao Supremo Tribunal Federal defender a descriminalização da homofobia. A gente precisa lembrar que André Mendonça, como ministro da Justiça e da Segurança Pública de Jair Bolsonaro, demandou, instou a Polícia Federal a abrir vários inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional contra adversários de Bolsonaro. Então, há um conjunto de práticas, né, que André Mendonça levou adiante que tornam André Mendonça uma pessoa que a gente pode descrever, de um lado, como alguém que não tem o menor compromisso democrática, né? Para não falar de não ter lá muito compromisso com a questão da saúde pública, porque em plena pandemia ele advogar a abertura dos templos religiosos, né, é não ter cuidado com as pessoas. Além de ser uma pessoa que não tem nenhum compromisso, aparenta não ter nenhum compromisso com a democracia, André Mendonça se revelou uma espécie de capacho de Bolsonaro. Né? Eu tenho uma amiga, Tânia Maria de Oliveira, que ela escreveu essa semana um artigo no Brasil de Fato,
em que ela disse que o André Mendonça ele não é um ministro terrivelmente evangélico, como dizia Bolsonaro, mas ele é um ministro terrivelmente bolsonarista, né? E nesse sentido eu acho que a Tânia tem toda a razão. Ele é, nesse momento, um ministro terrivelmente bolsonarista. Alguém que se torna um capacho, alguém que parece não ter lá uma certa coluna vertebral, ou seja, ele se vê aos desejos de Bolsonaro, tudo isso porque ele está desesperadamente em busca de cargo no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar de por que é que André Mendonça não é muito bem visto, seja no meio jurídico, seja no meio político. Agora, há uma outra razão pela qual André Mendonça é um nome, digamos, que tem uma certa dificuldade em ser aprovado no nosso Senado. Tanto é que, se vocês perceberem, toda a movimentação do André Mendonça nesses últimos dias é exatamente uma movimentação no sentido de convencer os senadores de que ele é um nome. E por que ele precisa convencer os senadores? Porque aí também é importante que a gente diga o seguinte: o André Mendonça, ele teve uma trajetória na AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, muito antes dele ser o chefe da AGU, né, o advogado-geral da União, quando ele era somente um membro da AGU, o André Mendonça ele tem uma trajetória de luta contra a corrupção. Ele chegou a ganhar emprego por a corrupção. Ele criou dentro da AGU há muitos anos atrás, porque, por exemplo, o dinheiro daquele juiz Lalau, lembra? Lalau, o juiz do Lalau, aí de São Paulo, lá de São Paulo. O próprio André Estevão, que era um senador da República, que esteve envolvido em algumas maracutaias, alguns desses recursos que foram devolvidos aos cofres públicos foram devolvidos numa ação da AGU a partir desse núcleo que foi construído por André Mendonça quando ele estava na AGU lá atrás, muitos anos atrás. Então, os senadores não gostam, certamente, de pessoas que tenham, digamos, esse compromisso, ou tiveram no passado esse compromisso de luta contra a corrupção. Eles têm, né, um pé atrás. Por quê? Porque ninguém confia no André Mendonça. Ele realmente não é confiável. Ele não é confiável nem para o bem nem para o mal. Né? Porque já ficou muito claro, alguém disse um dia desse uma coisa que eu achei muito interessante. O André Mendonça pode ser o Edson Fachin do lado. Né? Ele pode ele pode chegar no Supremo Tribunal Federal, e eu não me surpreenderia com isso, e agir completamente ao contrário da maneira como ele diz agir, né? Como ele diz defender Bolsonaro agora. Agora ele é um capacho de Bolsonaro. Ele só abre a boca para dizer e ele só realiza ações que alegram Bolsonaro. Só. Porque ele quer o cargo no Supremo Tribunal Federal de qualquer forma. Isso me parece uma coisa de pessoas que, no mínimo, não têm lá uma coluna vertebral muito rígida. Né? Esse é um ponto. Então, ele é um personagem controverso. Agora, né? Hoje, a Tânia Maria tem razão. Ele é profundamente bolsonarista. Mas depois da manhã eu não tenho certeza. Agora, professora, ainda sobre isso, quer dizer, quando terminar o recesso, ele será sabatinado no Congresso, como sempre acontece. Eu queria, para finalizar, justamente o quanto a indicação ao STF também tem um cunho político. Até porque o Bolsonaro também está fazendo acenos ao Centrão, não é à toa. Não é só por causa do impeachment, não é só por causa do orçamento, é também para garantir uma passagem do Mendonça para o STF. O que você acha disso e qual é o peso político da indicação para o STF? Histórico, eu quero dizer. Eu acredito, realmente acredito, que Bolsonaro está convencido de que André Mendonça é um parceiro. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O Bolsonaro, um dia desse, deu uma
ele é muito transparente às vezes, né? Ele deu uma entrevista alguns dias atrás na televisão em que ele disse assim: se vocês estivessem na sala onde outras pessoas e tivessem ouvido o André Mendonça falar, vocês teriam se emocionado da mesma forma como nós nos emocionamos. Ele não me pareceu que estava fazendo um circo ali, sabe? Me pareceu que ele estava dizendo a verdade. Quer dizer, André Mendonça, até mesmo discursos emocionados ou emocionantes, o André Mendonça leva adiante no sentido de cativar o coração do Bolsonaro. Agora, eu também não tenho certeza se... eu acho que há dois movimentos. O movimento de jogar André Mendonça no Tribunal Federal, e há um outro movimento, que é o movimento de se proteger contra a CPI da Covid. Eu acho que a indicação do Ciro Nogueira para a Casa Civil e essa adesão absolutamente irrestrita ao Centrão, a ponto do próprio Bolsonaro dizer: eu sou o Centrão, eu sempre fui Centrão. Na campanha eleitoral a gente via ele dizendo palavrões, palavras grosseiras, duras contra o Centrão. Isso tem muito mais a ver com o interesse dele em se proteger na CPI, ou não na CPI, porque ele não tem maioria, mas nas consequências prováveis dos relatórios da CPI da Covid. Eu acho que é esse movimento duplo. O Ciro Nogueira é um político extraordinariamente hábil, né? Eu acho que quanto a isso nenhum de nós tem dúvida. O Ciro Nogueira usou um empréstimo que o Ministério da Economia deu agora ao atual governador do Piauí, que é o Wellington Dias, que é um governador do Partido dos Trabalhadores, muito bem avaliado. Ele recebeu um recurso, como todos os governos recebem recursos. Por mais que o Bolsonaro diga as torneiras para os governos de esquerda estão cortadas, nem sempre é possível, na lógica técnica que precisa reger, às vezes, o Ministério da Economia, você realmente fechar todas as torneiras para os governos de esquerda, porque isso pode se configurar até mesmo num crime. Então, algum dinheiro, nem que seja um dinheirinho, de vez em quando, a economia precisa dar aos governadores. O Wellington Dias recebeu esse dinheiro e, com base nisso, o Ciro Nogueira fez um escândalo e disse que ele não queria isso e que Bolsonaro, portanto, não contasse mais com ele para ter apoio de forma alguma. E aí, nesse momento, o Bolsonaro se viu obrigado não só a puxar a orelha do Paulo Guedes, como se viu obrigado a dizer: peraí, eu preciso de você, preciso do Centrão, ele vai morrer no final, ele pode terminar até preso, né? Dependendo das circunstâncias. Então ele fez esse movimento em direção ao Centrão, me parece que muito mais com medo das consequências da CPI da Covid do que propriamente em relação a... É claro que vai ajudar a indicação do André Mendonça, mas em relação a André Mendonça. E com isso, quero me despedir da professora Gisele Cittadino, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio e integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Professora, muito obrigada mais uma vez pela participação e até uma próxima. Obrigada, Maria Tereza, obrigada, Cosmo, e até uma próxima. Até.